Esse vídeo é especial em dobro? Não, não são dois. Ao quadrado? Sei lá. É especial duas vezes. Por quê? Primeiro, são relatos de vocês. São relatos dos inscritos aqui do canal, das pessoas que acompanham Sem Tempo. Inclusive, se você que enviou o relato para mim, eu tenho um recadinho para você, já já eu falo. Segundo motivo, é que são relatos de avós, relatos que os avós dessas pessoas contaram para elas, assim, sabe? E isso, nossa, é uma satisfação que vocês não têm ideia. Porque eu acho que a essência do Sem Tempo é isso. Contar a história para vocês como os nossos avós, como os nossos pais, tios, familiares, amigos contavam para nós e contam até hoje. Eu sei que muitas pessoas ainda convivem com pessoas que contam essas histórias aí pelas quais elas passaram. Então é exatamente isso. Fora que mais uma vez é só relato sinistro, é só relato foda. O último relato que eu vou contar para vocês é brabíssimo, porque a pessoa passou a vida inteira achando que aquela lorota do avô dela, que era historinha para boi dormir, que o avô dela contava para ela, e a situação realmente aconteceu um dia com ela e com o avô dela, e ela fala, olha, olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreva. Quase 70% das pessoas que acompanham esse canal não estão inscritas. Por quê? Não sei, porque puta que pariu. Se inscreva, me ajuda a fazer esse canal crescer. Porque o canal crescendo, eu prometo que vai melhorar, que vai ter mais vídeos com uma qualidade melhor, editadinho, bonitinho, sabe? Coisa assim fina, vocês não têm ideia onde o Sem Tempo vai chegar. Também deixa lá nos comentários, como eu já falei, se você tem um relato legal, deixa lá que logo logo eu vou fazer um vídeo só, contando relatos ali dos comentários e tudo mais. É claro que se você quiser enviar pelo e-mail que está aparecendo aqui para vocês, podem enviar. O recadinho que eu tenho para as pessoas que me enviaram um relato já há algum tempinho ou recentemente, você que enviou um relato um pouco mais longo, eu vou ler. Prometo que eu vou ler. Eu devo ter uns 40 relatos nesse momento lá na caixa de entrada do e-mail aqui. E eu preciso entender a melhor forma de contar esses relatos mais longos para vocês, entendeu? Porque eu não leio assim, sabe? Tipo, eu não pego o papel e venho ler para vocês. Eu gosto de entender. Como eu falei, eu gosto de contar para vocês como se a pessoa tivesse me contado cara a cara, como são todos os outros vídeos aqui do canal, vocês entendem, né? Então, logo, logo eu vou ler o relato de todo mundo, prometo. Outra coisa que você pode me ajudar muito é hypando esse vídeo, porque quando você hypa esse vídeo, o YouTube impulsiona e aí vai para mais e mais e mais pessoas conhecem o Sem Tempo. Se você não sabe como hypar, é super simples, tem que ser pelo celular. Você vai lá nos comentários, vai virar para esquerda, né? Vai fazer assim e aí vai clicar lá em hypar e a magia tá feita. Muitas pessoas que não demorariam mais para conhecer o Sem Tempo, já vão conhecer o Sem Tempo nesse momento. Se quiser dar uma força extra para o canal, seja membro. Os membros têm acesso a um clube secreto exclusivo aqui do canal, onde a gente conversa praticamente todo dia. Também tem acesso a conteúdo extra, muito foda. E é isso. Por uma misériazinha assim, um cafezinho, de repente você me dá aquele apoio extra assim, e vai ter acesso a todo esse conteúdo adicional que eu comentei com vocês. Então, reforçando, se inscreva, curte, comenta e hype esse vídeo. Se puder, se possível, seja membro. O primeiro relato que eu vou contar para vocês é da Luciana, de Sorocaba. É um relato assim, aquele relatozinho assim que te faz ficar pensando. Eu duvido que você se colocaria na mesma situação que a Luciana se colocou. E aí, tipo, é engraçado porque ao mesmo tempo é uma história meio comédia com terror, vocês vão entender. A Luciana mandou esse relato contando que ela cresceu ali um pouco em Sorocaba, um pouco em Piedade, um pouco em outras cidadezinhas ali da região. E aí ela tinha um avô que era muito querido por ela, que era difícil porque, tipo, não dava pra entender se ele tava brincando ou ele tava falando sério, porque ele tava sempre contando alguma coisa muito maluca, só que ao mesmo tempo, às vezes ele falava sério, às vezes ele falava brincando e você ficava meio perdido. Só que de todas as histórias que ele contou para a Luciana e para os irmãos, primos, para toda a criançada lá que cresceu com a Luciana, a mais sinistra é a seguinte. O avô dela trabalhava numa... plantação é estranho falar, né? Que é uma floresta, né? Onde cultivava ali pino, eucalipto, essas coisas assim. E aí o primeiro emprego do avô da Luciana
era limpar a base dessas árvores, né? O tronco ali, o chão, né? Das árvores para manter tudo limpo, tudo tranquilo ali, sem bicho, sem risco de pegar fogo nem nada do tipo. E era um emprego para quem estava começando a vida ali na roça, né? Então o avô dela, primeiro emprego assim e tudo mais. E o avô dela, como eu falei, era um cara muito simpático, muito carismático. E ele, putz, em vez de ser rápido no trabalho ali, às vezes ele perdia a noção do tempo, brincando com o resto da turma ali. E ia terminar o serviço mais tarde do que deveria. Então virava e mexia o avô dela, tinha que voltar para casa, já estava escurecendo, ou já estava escuro, e tinha que andar alguns quilômetrozinhos da estradazinha ali, até da fazenda onde ele trabalhava, até o sítiozinho onde ele... Era o sítiozinho da família ali, onde ele morava, onde ele cresceu. E a Luciana também contou, né? Anexando aqui para vocês entenderem o porquê. Porque quando o avô dela ia buscar ela e os irmãos dela na casa dela, passava por essa estradazinha. Ele ia até a cidade, né? Buscar a criançada e às vezes passava por ali. E ele falava para a criançada: hoje é fácil passar aqui, hoje é fácil. Estamos de carro, tá tranquilo. O avô aqui, ó, o vô de vocês trabalhava lá naquele lugar, né? Enfim, não vou ficar falando o nome das fazendas e tudo mais aqui para não dar problema, né? E aí tinha que vir tudo esse pedaço aqui a pé, né? E vocês não sabem, fica olhando pra janela aí que vocês vão ver aí o homem com cara de barro. Aí as crianças já ficavam tudo assim, que o homem com cara de barro é o homem com cara de barro. Aí conta, vô, conta, vô. O que aconteceu? O vô dela se atrapalhava, saía mais tarde do que deveria do trabalho, né? Porque não se concentrava, né? Não fazia as coisas que tinha que fazer ali rápido. E aí já ia pra, já se engambelava todo, já ia para casa à tarde e ainda ia para casa distraidão. Só que uma das coisas que tranquilizava o avô dela, mesmo indo mais tarde, é que virava e mexia, ele encontrava com um homem que a alguns metros, às vezes coisa de quase 1 quilômetro na frente dele ali, ele sempre observava esse homem também voltando, andando nessa estradinha de terra, e chegava numa bifurcação ali, o homem sumia, né? Virava para um lado e o avô dela virava para o outro. Então era assim, certo, um pouco tranquilo, né? Só que um dia, né, depois de várias e várias vezes de ver esse homem andando na estrada, o avô dela falou: não, hoje eu vou ver quem que é esse homem, vou cumprimentar esse homem, vou atrás dele, né? E acelerou o passo para alcançar o homem, e no meio do caminho ele ainda teve uma sensação como se alguém falasse assim para ele: não faz isso, sabe? Como se alguém tivesse, sabe, dentro da cabeça dele soprando: não vai, não vai, não vai. Mesmo assim, o avô da Luciana foi até o homem, né? E quando ele chegou bem pertinho do homem ali, ele foi cumprimentar ali e falou: opa, tudo bem? O homem vira para ele e o homem não tem rosto. É como se o rosto do homem fosse derretido, assim, sabe? Como se fosse de barro, sabe? Como se tivesse lama na cara do homem, assim mesmo. Por isso que ele falava para as crianças: cuidado com o homem, rosto de barro, né? E aí ele travou, ele ficou olhando para aquela situação. Aí deu uma distração assim, ele abaixou a cabeça para orar. Quando ele fez assim, abriu de novo, o homem já não estava mais ali. Aí ele começou a fazer duas coisas: se concentrar no trabalho para render e ir embora cedo para casa, não pegar a estrada escura à noite e não ficar mexendo com ninguém na rua. Então era isso assim. Aí vai aquela, né, resenha que eu falei para vocês aqui do que a Luciana falava, que não dava para entender muito quando o avô dela tava brincando, tava meio que formando uma fábula ali, né, para educar eles e tal, ou tava falando sério. Só que a Luciana, quando ficou mais velha, quando já nem tinha mais o avô dela, já não tinha mais a família ali, tudo já tinha mudado. O bairro ali, as coisas mudaram e tudo mais. Certa vez ela decidiu fazer essa estrada à noite também, uma trilha ali com outros familiares. E aí, beleza, foi, né? Saiu do sítio dela, foi até uma vendinha comprar pão, um negócio assim. E quando chegou na vendinha ali, o dono da vendinha olhou para ela e falou assim: sabia que uma vez eu andando nessa estrada aí, eu tava de bicicleta, eu passei por um homem, o homem não tinha rosto? Nunca mais andei a pé nessa estrada aí. Então, duas pessoas viram o homem sem rosto ou o homem com cara de barro aí nessa região aí. E aí a Luciana falou: poxa, talvez dessa vez o meu avô tinha algum pouquinho de razão, né? Vai saber, né? Agora o segundo relato que eu vou contar para vocês é do João Almeida. O João Almeida é de Lages, Santa Catarina, e ele contou que o avô dele, assim como o meu avô, também era um mateiro, um homem que vivia ali das coisas ali do mato, para cima e para baixo, e o principal trabalho do avô dele era ir atrás de bicho que fugia: cavalo, vaca, boi,
tudo quanto era bicho que fugia, o avô ia atrás. Às vezes também fazia correria, né? Como ele falou aqui, né? Como o João falou, de ir buscar remédio, de ir pra lá e pra cá. E numa dessas, o avô dele estava fazendo esse percurso aí, procurando cavalo, né? Procurando um cavalo que tinha desaparecido de uma fazenda ali por perto. O avô dele começou a escutar um assobio, sabe? Um assobiozinho que vinha, assim, sabe? Vinha e passava, sabe? Ia. Sensação como se, tipo assim, alguma coisa tivesse chamando, só que brincando com o avô dele. E aí o avô dele falou que também o cavalo que ele estava montado começou a ficar um pouco mais agitado, começou a ficar mais esquisito e tudo mais. Não sabia bem o que fazer. Aí desceu do cavalo, né? Tentou acalmar um pouco ali, fez uma oração e continuou andando na estrada ali, seguindo o rumo, o rastro do cavalo que sumiu. Assim, mais atento, né? Até que chegou um certo momento, assim, que ele parou numa encruzilhada, né? Sem saber para que lado ia, para que lado, se ia para cá, se ia para lá, ou se até se voltava. E enquanto o avô dele olhava para lá, olhava para cá e olhou para trás para ver se voltava, ele virou e viu um homem de chapéu na frente dele, sabe? Um senhor com uma barba bem ruiva, assim, sabe? Vestindo roupas assim, como se fosse alguém do campo mesmo, só que, sabe, alguém bem trajado assim, só que não exatamente com a roupa que as pessoas usavam naquela época, naquele momento. Era alguém bem vestido, mas como se fosse alguém que saiu ali, sabe, veio do passado mesmo ali conversar com ele. Ele tomou aquele susto. Aí o João contou que o avô dele, no primeiro momento, não sabia se falava com aquele homem ou se não falava, até que o homem, que apareceu do nada na encruzilhada, olhou para ele e falou: Ó, eu se fosse você não voltava. Não volta, não volta, porque o que tá subindo para você e tá brincando com você não é do bem. Tá querendo fazer maldade com você. Aí o avô dele, assustado, sem entender, falou: tá bom, quem que é o senhor? Ele falou: não sou ninguém, só tô de passagem aqui. Aí o avô dele: o que que eu faço? Para onde eu vou? Assustado, né? Sem entender. Aí o avô dele sempre: qualquer caminho que o senhor vá, desde que não seja voltar, pode ser bom. Mas se quiser ir para o lado direito, vai para o lado direito. Aí caminha e deixa para trabalhar outro dia, vai para casa descansar. Mas também, se quiser ir para o lado esquerdo, pode ir, só não volta. Foi o que o homem na encruzilhada falou para ele. Aí ele falou: tudo está bom, né? Aí subiu no cavalo, agradeceu o homem ali, perguntou se ele precisava de alguma coisa, o homem só mandou um passar bem para ele. Ele cumprimentou, andou um pouco com o cavalo, olhou para trás, o homem na encruzilhada já não estava mais ali. Aí ele fez o que o homem falou, ele andou mais alguns quilômetros ali para frente, né? Ali, pelo caminho direito, realmente era o caminho mais rápido para voltar para a cidade, né? Da onde ele veio ali, da região de Lages. Só que, né, ele ficou com aquilo na cabeça durante muito tempo sem entender o que tinha acontecido. E é uma história que ele sempre contou pro João. Agora eu vou contar para vocês a história do Matheus Silva, que é de Salvador, na Bahia, e ele contava que ele sempre passava as férias na casa do avô dele, no interior da Bahia, lá longe. E aí ele falou que o avô dele era campeão em contar histórias para ele, e é até o motivo que ele gosta aqui do Sem Tempo, né? Ele fala que ele lembra dessa época boa. Obrigado, Matheus, o seu comentário, que é igual ao da maioria das pessoas aqui. É um abração que eu recebo, então obrigado a todos que mandaram esses relatos para mim, vocês que acompanham o canal aí. Só não vou dar obrigado para quem ainda não se inscreveu, tá? Se inscreva aí. Poucas ideias. Para vocês que não se inscrevem, poucas ideias. Mas enfim, brincando. O Matheus contou que a diversão da infância dele era ele e a molecada, tanto os moleques que moravam ali por perto da casa do avô dele, quanto a criançada da família mesmo adorava as histórias do avô dele. Enfim, e o avô dele poucas vezes contava histórias muito sinistras, sabe? O avô dele era de contar histórias mais alto astral, de, sabe, sabe, coisa assim dá medo, mas é brincadeira. Só que tinha uma história que o avô do Matheus contava, que era uma história que o próprio avô do Matheus falava que, tipo assim, arrepiava de lembrar, que era um negócio muito sinistro mesmo, era um negócio esquisitíssimo mesmo. E, enfim, aonde o avô do Matheus morava era tipo uma colônia, assim, sabe? Era uma fazenda grande que cultivava várias coisas diferentes e tinham várias casinhas dos empregados que eram, sabe, uma do lado da outra, assim, sabe? Praticamente uma grudadinha com a outra ali e formava essa colôniazinha assim. E todo mundo se dava bem, todo mundo ali era amigo, se ajudava, enfim.
Era um lugar muito gostoso, assim, de morar. O avô do Matheus contava com muito carinho para ele, falava assim, nossa, o vô morou num lugar muito bom, cresceu num lugar muito bom, e assim ia. E certa vez, o avô do Matheus terminou o trabalho que ele tinha que fazer, né? Estudava de manhã, voltava para o sítio, ajudava, voltava para a fazenda ali, ajudava com as coisas para lá, para cá, ajudava os pais, e aí ia brincar, né? E como eu comentei aqui, como todo mundo era amigo ali, não tinha problema, sabe? Meio que atravessando o quintal da casa dos outros, né? No meio dessas casinhas, tinham casas que ninguém morava, porque ou era de uma pessoa que tava ali, depois foi embora, algo do tipo, ou era uma pessoa que morou ali e por algum motivo não tava naquele momento ali, sabe? Morava, mas não tava ali, ia trabalhar em outra região, ia trabalhar em outro lugar, ou simplesmente a casa tava parada, sabe? Só tava parada. Eram várias casinhas assim para relativamente poucas pessoas. E aí eles iam atravessando, tanto faz se tinha gente ou não tinha gente por dentro da casa, né? E certa vez, para chegar mais rápido na casa do amigo dele, né, do amigo ali que batia bola com ele, que brincava com ele e tal, ele atravessou por dentro de uma dessas casas aleatórias. E quando ele passou por essa casa, sendo que era de dia, era tarde, sabe como eu falei, ele fez tudo o mais rápido possível. Ele passou nessa casa e ele viu uma mulher na cozinha dessa casa, parada, como se estivesse lavando louça ali, sabe? Como se estivesse fazendo alguma coisa na pia. E aí ele estava passando, era só ir atravessar a casa, ele parou e viu aquela mulher, né? Ele não entendeu, né? Aí ele falou, ô, tia, desculpa, né? Mandou um perdão ali, né? Não sabia que tinha gente aqui, sabe? Só, tipo, para dizer, para não ficar bravo com ele ali, né? E a mulher não respondeu ele. E aí aquilo encanou ele, e ele falou que ele sentiu uma sensação muito esquisita, ao mesmo tempo ele tava ele tinha tomado um susto de encontrar com uma pessoa que ele não imaginava que ia ter ninguém ali. Até as casas que tinham pessoas naquele momento estava todo mundo trabalhando, então só os mais jovens estavam por ali, as crianças e tal. Enfim, né? E por se tratar de uma casa que ele tinha certeza que estava vazia, né? E aí ele parou e ficou olhando para aquela mulher na cozinha, né? Uma mulher grandona, sabe? Com um vestidão, sabe? Com um pano na cabeça e tava fazendo aquele barulho e tal, tal, mexendo ali. Aí ele, desculpa, 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 foi sair assim, e aí ele escutou um prato quebrar, né? Como se a mulher tivesse, sabe, plém. Aí ele falou, nossa, ela, acho que ela ficou brava comigo, né? E aí quando ele voltou para olhar de novo para a cozinha da casa, não tinha mais ninguém ali. Aí ele tomou aquele sensação ruim, tomou aquele susto, né? Aí olhou para todos os lados, né? Não viu mais aquela mulher. Aí gelou, sabe, com a sensação ruim, ruim, ruim. O prato quebrado tava ali, um prato de gesso, de um negócio ali que é coisa de criança brincar, né? De criança brincar ali que fazia de barro mesmo, essas coisas assim, quebrado. E ninguém na casa. Ele saiu de lá e ele foi todo travado falar com um amigo dele, contar pro amigo dele, e falou: nossa, eu vi uma mulher ali, tal, tal, na cozinha. E depois eu pedi desculpa, virei as costas, o prato quebrou, olhei e já não tinha mais ninguém encostado lá na pia. Aí o amigo dele falou: não, vamos lá ver, né? Que isso, cara, vamos lá ver. Aí eles voltaram para casa para tentar encontrar alguém ali, meio que não entraram, mas ficaram olhando pela janela, olhava para um lado, olhava para o outro. E nada, olharam para tudo quanto é lugar, nada, 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 nada. Não tinha mais ninguém na casa. Aí passou-se um tempo, o avô do Matheus contou essa história para mais pessoas, né? Falou, putz, assim, assado e tal, 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 tal. Ficou meio que, virou uma lendazinha ali entre as pessoas que moravam ali. E certo dia, as pessoas um dia assim, as pessoas confraternizando, tava tendo algum evento ali, as crianças começaram a brincar e voltaram nessa casa, né? Pra tipo assim, pra brincar, pra ver se viam essa mulher encostada ali no tanque de novo. E uma das crianças, um dos mais novinhos, segundo o avô do Matheus, que tava junto com eles ali, foi também querer brincar ali na casa ali e tudo mais. E assim, o que o avô do Matheus fala é que não é que o menino que estava com ele foi possuído, mas é como se alguma coisa que por algum momento controlasse o menino, sabe? É como se alguma coisa falasse e o menino replicasse, sabe? Tipo, o menino. Eles chegaram na casa, eles entraram naquela casa ali, ficaram brincando um tempo, aparece mulher, zoando assim, né? Coisa de criança, de adolescente e tal.
E quando eles já estavam já até saindo da casa, essa criança travou, ficou esquisita, olhou para eles e falou assim: não quero vocês brincando aqui. Nunca mais voltem aqui. Não é para vocês brincarem aqui. E aí a criançada assim assustou, porque não falou com a voz normal dele, não falou, sabe? Não foi uma coisa assim comum. E aí a criançada já gelou, né? Carregou o moleque de volta para fora da casa, andaram alguns metros, o moleque voltou assustado, assim, sabe? Mas o avô do Matheus contou para ele, não é como se a criança tivesse ficado possuída, coisa de filme. Alguma coisa falou na cabeça dela e ela falou para os outros ali, né? E aí foi essa sensação aí de tipo, o que é isso? E aí quando foram contar pros mais velhos ali de novo, contaram toda a história e tudo mais, fizeram alguma coisa ali na casa, ali, segundo o avô do Matheus, né? Fizeram uma oração e tudo mais, e lacraram essa casa ali para ninguém mexer. E nunca ninguém entendeu direito o que era aquela mulher ou o que aconteceu com aquela criança, mas é isso. Então ficava a lição de moral ali pro Matheus e para as outras crianças de tipo, não brincar com esse tipo de situação, não provocar, não zoar, não menosprezar. Essa é a história. Sinistra, essa é mais tensa, né? Só que agora eu vou contar para vocês a história da Camila. E a história da Camila é super interessante porque, tipo assim, é essa pegada de não saber se o avô tá zoando, se o avô tá falando alguma coisa para educar. E no final das contas a situação meio que acontece, né? A Camila Ramos, que é de Cáceres. Cáceres. Acho que eu falei certo, né? Cáceres, Mato Grosso. Meu Deus, Camila do céu, desculpa se eu estiver errando aqui, mas eu acho que é isso. A Camila, como as outras histórias aqui do canal, comentou que frequentava muito a casa do avô dela quando era jovem, né? Que era a casa que o pai dela também tinha crescido. Não era uma casa isolada de tudo, mas era uma casa meio afastada, assim, no sentido de tipo, o bairro tá de um lado, essa casa tá na ponta do bairro e o centro da cidade já tá um pouco mais longe mesmo assim da região ali onde o avô dela morava. E o avô dela não saía de lá por nada, por nada, por nada, por nada. E a infância inteira a Camila cresceu com o avô dela, escutando a história do avô dela falando, ó, fica andando pela casa à noite não. Essa casa aqui é mais velha que seu avô, é mais velha que o vô do seu avô. Essa casa aqui já pertenceu ao fazendeiro, tal, tudo mais. Aí o pai do meu pai ganhou a casa e daí meu pai ficou também, eu fiquei, gosto muito dessa casa, mas essa casa é tão boa que talvez quem construiu essa casa ainda está aqui. Então não fica andando por essa casa à noite. E outra, se precisar ir no banheiro, vai no banheiro rapidinho. Você vê alguma coisa, não provoca. Enfim, que o avô dela brincava e era uma coisa do tipo, não sabia, sabe, se o avô tava contando historinha de terror para eles não ficarem brincando na casa à noite, que realmente era uma casa de fazenda, uma casa grande assim, né? Ou se era uma coisa que o avô dela realmente aprendeu a conviver, né? Era uma coisa que ela e os primos, irmãos e tudo mais cresceram ali respeitando, mas com aquela zoeira também de tipo assim, ah, o fantasma aí da fazenda vai te pegar, né? O fantasma da casa vai te pegar, aí fica andando pela casa à noite que você vai ver. E tinha umas historinhas entre ela e os primos ali de já terem visto sombra na janela, já escutaram a porta bater, já escutaram as coisas meio que, tipo, mexerem sem ter ninguém na casa, né? E o avô sempre falou, ó, se precisar ir no banheiro à noite, pegar uma água, alguma coisa, vai e volta rápido, né? E cresceram com essa história ali, a Camila cresceu escutando essa história do avô dela. Quando a Camila já era mais velha, isso mais velha, velha mesmo, pelo que eu entendi, assim, falando com todo respeito, né, Camila, não tô tirando, mas ela já era adulta, né, com a colocação melhor agora. Ela foi passar uma noite lá, e o avô dela bem já mais velhinho e tudo mais, né, bem, sabe, assim, já cansadinho, pelo que ela falou, assim, recebeu eles ali com todo o carinho do mundo, e foi um dia incrível, passaram ali tudo tranquilo, tudo sossegado, e foram descansar à noite, tranquilos, né? No meio da noite, ela escutou o avô dela levantando, sabe? Viu o barulho como se tivesse saído para ir no banheiro para pegar água. Ela estava sem sono, ela falou: vou ver o que o vô tá fazendo, né? E aí também, se ele estiver fazendo um café, comendo alguma coisinha ali, enfim, eu também já vou conversar com ele e também vou aproveitar também para tomar uma água, tomar um café com ele. A Camila levantou do quarto, saiu, os quartos ficavam para um lado,
a cozinha ficava entre os quartos e a sala da casa, e do outro lado ainda tinha mais um quarto, né? Um quarto assim que seria o quarto de visitas mesmo, né? E aí ela foi até a cozinha, né? Falando, vô, o senhor que tá aí, tá com fome, quer que eu faça alguma coisa? Quando ela chegou na cozinha não tinha ninguém. O barulho que ela escutou vindo da cozinha não era de ninguém. Ela já ficou encanada, né? Aí nessa, por causa dela chamar pelo avô dela, né? Já falava, vô. O avô dela estava acordado, também escutou. Levantou e foi até a cozinha. Falando, o que você quer, Camila? O que você quer, né, menina? Aí, não, pensei que o senhor estava aqui, escutei seu barulho e tal. Aí o avô dela já olhou para ela e falou, escutou barulho? Escutei. Fica quieto. Aí ficaram quietos assim. Aí, nesse outro quarto que eu falei para vocês da casa, caiu um copo, caiu alguma coisa, sabe? Como se fosse uma caneca batendo no chão, segundo a Camila. Tá quieto. É o homem que eu sempre falei para vocês que faz barulho aqui à noite. Se a gente for provocar ele, ele não deixa a gente dormir. Fica batendo na parede, fica fazendo barulho para cá, abre a porta. Aí é perigoso. Eu não gosto que abra a porta da casa, né? Então, ó, vamos voltar pro quarto, quietinho e tudo mais, sem olhar para trás. Aí a Camila respeitou o que o avô dela falou. Naquele momento, ela relembrou todas as histórias que o avô contou a infância inteira para ela, no sentido de tipo, você vê alguma coisa, você vê aquilo, você vê isso, você vê aquilo, não mexe, não provoca, volta pro quarto. Realmente era uma casa assombrada, segundo a Camila. Voltou pro quarto ali, foi até com o avô dela na porta do quarto, que era o último do quarto do avô dela, e voltou com a cabeça baixa, entrou no quarto dela, fechou lá, se trancou. Na época, quem é o esposo da Camila hoje era só um noivo, namorado dela. Falou, você não sabe o que aconteceu, amanhã eu vou te contar, mas vamos ficar quietinho aqui. E durante a noite a Camila escutou mais umas 2 ou 3 vezes barulho na casa, como se tivesse realmente alguém andando para lá e para cá. Hoje essa casa não é mais da família da Camila, mas aí depois de muito e muito tempo ela foi pesquisar sobre a região e realmente a fazenda ali, a região onde ficava a casa do avô dela, tinha muitas histórias de assombração, sabe? Histórias de pessoas que viam coisas para lá e para cá, e em uma dessas histórias tinha uma que ela pesquisando, né, fuçando internet, fórum, essas coisas, ela escutou, ela encontrou a história do vô dela, do vodito dela, contada na internet por uma outra pessoa que por algum momento passou ali para trabalhar, para alguma coisa do tipo. O avô dela explicou como que era a situação da casa, essa pessoa teve até medo de ficar na casa do avô dela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Como eu falei, ainda tem muito para melhorar nesse canal, ainda tem muito para estruturar. Hoje eu estou fazendo os vídeos da maneira que dá mesmo, assim, sabe? Pouca edição, pouca estrutura, um pouco na correria. Hoje eu estou sem voz aqui, tá? Esses dias está bem cansativo para mim. E para você que gostou desse vídeo, que acha que vale a pena e gosta do Sem Tempo e quer ver o Sem Tempo melhorar a cada dia, dá aquele like, deixa lá nos comentários qual a sua história preferida que eu contei aqui hoje. Se você tem alguma história com seu avô, quero em breve aí ler alguns comentários do canal, fazer um vídeo, sabe, bem especial, só lendo comentários, histórias que as pessoas deixam lá. E é isso. Se você perdeu um dos últimos vídeos do canal, eles vão estar aparecendo aqui do lado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, hype esse vídeo, considere ser um membro. E é isso. Valeu.